Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Aqui é o pastor Alberto, esse é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo a esse canal. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Que essa semana que está começando seja uma semana de bênção na tua vida, de vitória, de respostas de oração. Tudo aquilo que você deseja da parte de Deus, creia que Deus é galardoador daqueles que o buscam com fé, crendo que receberão aquilo que pediram. Nós estamos já há alguns dias meditando no Evangelho de João, olhando Jesus através dos escritos aqui do Evangelho de João, onde João apresenta Jesus lá no início, né? Como verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo é a palavra, não uma palavra qualquer, mas a palavra criadora. Ele também é apresentado como a luz que ilumina as trevas, que dá consciência ao ser humano, a consciência espiritual, a consciência das realidades espiritual, coisa que o homem sem essa luz não consegue enxergar. Já lemos alguns versículos e hoje eu quero destacar aqui o versículo 14, que já foi lido também, onde está escrito assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos destacar aqui essa última frase, glória como do unigênito do Pai, onde faz uma apresentação, mais um destaque a Jesus. Esse verbo que é Jesus, que é apresentado no versículo 1 por João, a Bíblia agora diz, né? João diz agora que o verbo se fez carne, ou seja, se tornou como um de nós. Aquele que era a palavra se tornou carne, habitou entre nós, e habitou aqui, o verbo utilizado na escritura é tabernaculou. No Antigo Testamento, né, a presença de Deus era manifesta através no tabernáculo. O tabernáculo era um ponto de encontro com Deus, era o lugar onde a glória do Senhor era apresentada. Então, agora, o Verbo, Jesus, que também é Deus, ele se fez carne e tabernaculou entre nós. Ou seja, o próprio Deus que era representado ali pelo tabernáculo agora está entre nós, entre seres humanos falhos, pecadores como eu e você, e de uma forma acessível, porque a glória do Senhor não era suportada pelo ser humano. Qualquer ser humano que estivesse diante da glória do Senhor era consumido, poderia ser consumido. Mas agora Jesus está tabernaculando conosco e todos os homens podem ter acesso a ele. E seguindo adiante, né, no versículo 15, João escreve assim: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porque já existia antes de mim. Ou seja, João é o anunciador de algo que foi profetizado desde Gênesis capítulo 3. Toda a Bíblia, no seu Antigo Testamento, ela traz figuras apontando para Jesus. E agora o Verbo se manifesta, se faz carne, habita entre nós. E João, como precursor, anunciador de Jesus, ele agora está dizendo: esse é aquele que eu estava anunciando aqui. E ele tem a primazia porque ele é antes de mim. Ele é antes de todas as coisas. Foi o que lemos lá nos primeiros versículos do capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, ele era Deus, ele estava no princípio com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo é eterno, ele já existia antes de todas as coisas existirem. Todas as coisas criadas foram criadas a partir dele. E agora João fala abertamente para as pessoas: este é aquele que disse, o que vem depois de mim, porque ele
encarnou depois de João, mas ele, contudo, já existia antes dele. É um negócio assim que, se não for pelo Espírito, você não entende. Então, João está anunciando alguém que vem depois dele e que era antes dele. É o Alfa e o Ômega, é o Senhor de toda a eternidade. E ele continua dizendo no versículo 16: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, ou seja, a forma plena de Deus está ali manifestada na pessoa de Jesus. E graça sobre graça, porque todas as suas ações, todas as ações de Jesus era graça manifestada. Tá? Versículo 17: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo representava também a verdade e a perfeição da lei. O conceito moral da lei estava manifestado agora em Jesus Cristo, na pessoa dele. Então ele é a verdade e ele também é a graça, ele também é a plenitude da lei. Tá? Versículo 18, outra coisa interessante aqui no versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. É uma afirmação. Tá? Nenhum ser humano chegou a ver Deus na sua plenitude. Aí ele continua: o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Olha só, a gente precisa dar uma parada e fazer uma leitura com muita calma, respeitando aqui pontos e vírgulas, porque ele diz assim, ó: ninguém viu Deus, ponto e vírgula. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Agora voltamos lá para o versículo 14. Versículo 14 diz o quê? E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ó, Jesus é apresentado aqui no versículo 14, que como o Verbo que se fez carne, que encarnou, e é identificado como unigênito do Pai. E agora, no versículo 18, João coloca assim: ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ou seja, o Deus unigênito aqui é Jesus, do versículo 14, é o Verbo que se fez carne. E ele está no Pai, porque eles não se separaram, eles continuaram unidos, apesar de Jesus ser carne entre nós, tá? E ele é quem o revelou, porque João diz, o unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, ou seja, o próprio Jesus. E a gente, fazendo a leitura aqui de João, também vai ver que ele é a expressão clara, a expressão mais poderosa, a manifestação do próprio Deus em nós, de uma forma que nós possamos tocá-lo, de uma forma que nós possamos vê-lo, de uma forma que a humanidade naquela época pôde ter um contato físico com ele. Eu diria pessoal, mas eu não quis usar esse termo porque pessoal é a mesma realidade que nós temos hoje. Todos nós que cremos no Senhor Jesus podemos ter esse contato pessoal com Ele, de forma individual. Aquele povo ele teve o privilégio de ter um contato físico com Deus. Agora imagina o ser humano tendo um contato físico com o próprio Deus. E ainda assim, muitos não o reconheceram. Fica para nós hoje o quê? A lição de que precisamos apurar nossos sentidos espirituais, nossa sensibilidade para podermos reconhecer Deus em Jesus. E reconhecer que esse Jesus que tabernaculou entre nós, continua entre nós nos dias de hoje, tão acessível quanto foi no passado. Eu desejo a você um dia abençoado em nome de Jesus. Reflita sobre essa palavra. Se você não consegue ou até hoje não sentiu
Jesus de uma forma pessoal, eu te digo, busque a Ele de todo o teu coração e Ele vai se revelar a você nessa forma pessoal que Ele é. Fica na paz, se Deus permitir, amanhã nos vemos novamente.